Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa viva esperança, Ele voltará. Quem sabe antes de terminar essa celebração, amém? Pelo menos deveria ser a nossa expectativa, né? Rosana ao filho de Davi, para que ele venha, né? O quanto antes. Bem, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, por favor, mantenha lá aberto esse texto da palavra do Senhor. Como eu comentei aqui, hoje começa, na verdade, a semana da Páscoa, né? Onde no calendário, em vários lugares do nosso mundo, pessoas param para poder meditar em algo que foi muito especial à luz das Escrituras, tá bom? E hoje é tradicionalmente comemorado o Domingo de Ramos. E veja bem, meus irmãos, eu quero começar lançando uma pergunta provocativa a vocês, em pleno Domingo de Ramos. Queria que você meditasse aí uma pergunta que incomoda, uma pergunta provocativa. E a pergunta é: como destruir o cristianismo numa única jogada? Será que é possível a gente destruir a fé cristã numa única cartada, numa única jogada? Será que é possível? Como destruir o cristianismo? Miná-lo, pulverizar o cristianismo. E aparentemente Paulo vai dizer que existe uma maneira, Então, é tão verdade que ao longo da história, muitos tentam justamente fazer isso. Alguns anos atrás, o canal Discovery Channel exibiu um documentário com o título O Sepulcro Esquecido de Jesus, dirigido pelo cineasta famosíssimo James Cameron, que dirigiu Titanic e outros grandes filmes. Ele e um grupo de arqueólogos descobriram uma tumba em Jerusalém que supostamente indicava que a sepultura continha nada mais, nada menos que os restos mortais de Jesus Cristo de Nazaré. O tal achado causou um grande frenesi na imprensa internacional, inclusive em muitas igrejas. E aí está. Como destruir o cristianismo numa única jogada? Que tal o filme O Corpo, estreado por Antônio Bandeira, aquele ator de Hollywood, que trata justamente disso, de localizar os restos mortais de Jesus Cristo. E a essa pergunta que eu fiz a vocês: como destruir o cristianismo numa única tacada, numa única jogada? Sabe como? Apresente os restos mortais de Jesus Cristo. Apresente o corpo de Jesus Cristo. Você destrói o cristianismo numa única jogada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Daqui a pouco a gente vai ler o versículo 3 e 4. Olha que Paulo vai dizer: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a pregação. Ele vai começar a falar de uma série de coisas. Ou seja, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história ou é o maior embuste? Cristo venceu a morte, temos provas disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, temos um bando de pessoas enganadas. Com a ressurreição de Cristo, o cristianismo se mantém em pé ou cai. A cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o Salvador.
quão é importante a ressurreição nas Escrituras. O cristianismo se sustenta ou cai, suportado apenas na doutrina da ressurreição. Por isso que em vários momentos o Novo Testamento dá tanta ênfase nessa história, porque um dia a morte morreu com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, com a sua ressurreição em glória. E aí está a notícia: o cristianismo se sustenta ou cai, suportado apenas na ressurreição de Cristo. Esse é o ponto crucial para o argumento de Paulo em todo o capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a fé é vã, os apóstolos são falsas testemunhas, ainda estamos em nossos pecados, e pior ainda, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Ele está dizendo isso no versículo 14 a 18, 1 Coríntios 15. Ou seja, se Ele não ressuscitou, comamos e bebamos, aproveitamos a vida. Mas, antecipando aqui, no versículo 20, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, e é a garantia da ressurreição para os que morreram. John Stott, ele faz um comentário impressionante, ao afirmar que era por sua morte, acima de tudo, que ele, Cristo, desejava ser lembrado. Portanto, é seguro dizer que não há ressurreição sem a cruz. Se a cruz não for o centro de nossa religião, a nossa religião não é de Jesus. E o contexto aqui dessa cruz vazia, desse sepulcro vazio, de Cristo ter ressuscitado em glória entre os mortos. Em nenhum lugar na Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, exaustiva e completa quanto em 1 Coríntios 15. Nesse capítulo, Paulo está combatendo uma heresia perigosa na igreja de Corinto, onde alguns negavam a ressurreição dos mortos. Para corrigir isso, Paulo não começa com argumentos complicados, mas volta ao fundamento, ao essencial, aquilo que é de primeira importância. Porque ele vai construir todo um argumento em cima da morte, sepultamento, ressurreição gloriosa física de Cristo Jesus. Então vamos ler, meus irmãos, já que estamos aí iniciando a semana de Páscoa, né, que é uma semana muito especial. Aliás, qualquer tolo pode se sentir cristão no Natal, mas a Páscoa é um evento único. Se você não crê na morte, sepultamento, ressurreição gloriosa de Jesus Cristo, você não é verdadeiramente um cristão. Por isso que a Bíblia dá muita ênfase, os 4 evangelhos, nos seus capítulos final, falando justamente desses dias que mudaram, transformaram o mundo, mudaram, impactaram a história. Vamos ler então, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, para a gente situar melhor. Vamos começar do verso número 1, tá bom? Diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, hoje vamos mergulhar no coração do Evangelho, a mensagem fundamental que Paulo recebeu e transmitiu, e que sustenta toda a nossa fé. Veremos 3 pilares essenciais que mudaram a história, que têm transformado vidas, no passado, no presente, e vai transformar muitas outras vidas no futuro. Então vamos ver, meus irmãos, olha só que a gente percebe, a origem divina do Evangelho. Paulo diz assim no verso 3a, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Em meio a muitas questões e divisões em Corinto, partidarismo, se você conhece essa carta, né? Havia muito litígio na igreja, partidarismo, imoralidade, dons espirituais mal utilizados. Paulo chama de volta ao básico, ao que realmente importa e une, ou seja, a mensagem da cruz.
E ele começa ali, porque primeiramente, não significa em primeiro lugar, na ordem de pregação, mas de primeira importância, o mais essencial. Não era apenas uma informação entre muitas, mas a primeira e mais crucial. Paulo está destacando a prioridade absoluta dessa mensagem. Por isso que ele começa dessa forma, porque primeiramente vos entreguei. Então, olha só, vos entreguei o que também recebi. São termos técnicos usados para a transmissão cuidadosa de algo sagrado, como a tradição cristã. Paulo não inventou essa mensagem, ele é um elo fiel em uma mensagem que remonta nos apóstolos, em última instância ao próprio Senhor. Ele lembra disso, olha, eu vos entreguei o que? Não há algo de mim, mas algo que eu recebi. E eu não recebi de homens, de qualquer homem não. Aliás, eu não recebi de qualquer homem, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso garante a confiabilidade e a autoridade do Evangelho. Abra lá em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, e mantém a sua Bíblia também aberta em 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, Paulo escrevendo para aquela região, ele diz o seguinte, Gálatas 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus passou esse conteúdo verdadeiro, teológico do Evangelho. Paulo claramente declara que o Evangelho que ele pregou, a própria mensagem que os gálatas receberam, não derivou de fontes humanas, mas foi uma revelação direta de Jesus Cristo. Esse testemunho pessoal sublinha a autoridade divina da sua mensagem. Ou seja, ele sabia que estava lidando com conteúdo, com informações, com uma mensagem supracultural, uma mensagem que transpõe épocas, uma mensagem que transpõe cultura, a mensagem da salvação. Imagine, meus irmãos, um carteiro entregando uma carta. A carta não é dele, ele é apenas um mensageiro. Da mesma forma, Paulo foi um mensageiro de Deus, entregando a sua palavra aos irmãos. A autoridade da mensagem não reside no carteiro, não reside no apóstolo Paulo, não reside nos apóstolos, mas no emissor, no remetente da carta, no remetente da mensagem, e esse emissor é o próprio Deus, é o próprio Deus. Então, olhando para a nossa realidade, a fidelidade ao Evangelho deve guiar nosso ensino bíblico, superando o modismo e gostos pessoais, que sejamos zelosos em preservar e proclamar a mensagem recebida, sem distorções, ou alterações. Ao apresentar nossa fé, destaquemos a clareza da essência do Evangelho, que a gente vai ver, daqui a pouco, a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo pelos nossos pecados. Essa não é uma verdade entre outras, mas a verdade fundamental, revelada por Deus e crucial para a salvação. Não é à toa que o primeiro credo, chamado credo apostólico, que foi pequenos fragmentos reunidos logo depois, ali no início da igreja primitiva, onde era essencial definir a crença, para ser baliza de proteção, porque muitos falsos mestres, falsos pastores tentaram adulterar o verdadeiro Evangelho. E nesse pequeno credo dos apóstolos, nós vamos ver a ênfase que a igreja primitiva dava justamente sobre essa mensagem. Diz assim, eu vou ler só uma parte, diz assim: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, durante um período da história. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos.
Os primeiros cristãos espalhados entenderam o que era essencial. Essa verdade doutrinária, bíblica. E eles conseguiram registrar, né, esse credo, essa crença, essa verdade dogmática em suas próprias vidas. Isso fez com que tivessem também experimentando de Jesus Cristo como Salvador. Então, veja, meus irmãos, a origem do Evangelho, ela é divina, ela procede do Senhor. Por isso que Paulo dá essa ênfase, né? Primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Eu estou entregando, eu estou repassando uma mensagem que eu não inventei, não foi fantasia, eu não criei uma narrativa histórica, nem eu, nem os apóstolos, nem os profetas do Antigo Testamento. Mas eu estou entregando para vocês o que nós recebemos. E o que nós recebemos é digno de toda a confiança. Até porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Deus soprou a sua verdade. Porque aquele que é verdadeiro soprou de si a pura verdade. E os apóstolos, o que eles fizeram? Foram repassando, né? Foram repassando. Vos entreguei o que também recebi. Então, meus irmãos, essa é a primeira verdade. A origem do Evangelho procede do próprio Deus. Uma outra verdade que nós vamos ver aqui é a morte de Cristo. Olha só o que Paulo vai dizer. Então, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha que interessante, Cristo morreu, um evento histórico concreto, não foi um mito, mas um fato. As descrições, inclusive, da crucificação de Jesus, amplamente relatadas nos 4 evangelhos, são compatíveis com as práticas romanas da época. Naquele tempo, a palavra crucificação provocava calafrio, medo, desespero a qualquer pessoa. A crucificação era uma forma bem conhecida pelos romanos, pelos gregos, pelos gentios, pelos judeus. Dizer que Jesus morreu ou apenas que foi executado não dá a devida atenção à total selvageria da sua morte. Todo o sadismo, crueldade e brutalidade dos soldados romanos foi derramado sobre a crucificação de Jesus. E ninguém saía vivo de uma crucificação. E a Bíblia é bem clara que Cristo morreu pelos nossos pecados. Interessante, olha só, por nossos pecados. Essa proposição aqui, por, né, na língua grega, carrega fortemente a ideia de em favor. Então Cristo morreu por nosso pecado, a ideia de favor de, em favor de, no lugar de alguém, por causa de alguém, indica a natureza substitutiva, carregando sobre si a penalidade pelos nossos pecados. Então veja, era para eu e você estarmos lá, mas Cristo, Ele resolve morrer uma morte que não era dele, era nossa, para nos dar salvação. Por isso o uso dessa palavra, em favor de, em lugar de, por causa de, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Paulo vai conectar, veja, morreu por causa dos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras. Isso é crucial. A morte de Cristo não foi um acidente trágico, ou um plano que não deu certo, foi o cumprimento do plano redentor de Deus, prenunciado e profetizado em todo o Antigo Testamento. Isso confere legitimidade histórica, confiabilidade bíblica e significado eterno à sua morte. Você vai ver Daniel 9, né? Profetizando sobre a morte de Jesus, Salmo 22, você vai ver o famoso evangelista do Antigo Testamento, chamado Isaías, no capítulo 53, abra lá em Isaías 53, porque esse texto vai ser citado nos evangelhos, e 1 de Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele também faz menção a essa passagem. Olha aqui que diz,
O profeta Isaías escreveu 700 anos, 7 séculos antes de Jesus pisar aqui, há 2000 anos atrás. Olha o que diz o verso 3. Olha só essa profecia, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Final ali do versículo 12, parte B, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, uma profecia de 700 anos atrás, mostrando esse quadro acerca de Jesus Cristo. Não é à toa que quando Jesus Cristo ele ressuscitou, lá em Lucas 24, versículo 27, o que o texto vai mostrar? Que os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam voltando decepcionados, porque confiaram acerca do Messias Jesus Cristo, e de repente a última notícia é que ele morreu, uma morte vergonhosa na cruz, e foi sepultado. Vai lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, porque, irmãos, porque é segundo as Escrituras. Nós percebemos que aquilo que aconteceu com Jesus estava premeditado, profetizado pelas Escrituras. Quando Jesus ele chega ali com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a Escritura hebraica aponta para Jesus Cristo, e ele vai mostrar isso para aqueles discípulos, a tal ponto que no verso 32, eles disseram um ao outro, lá no versículo 32 de Lucas 24, porventura não nos ardia o coração, quando Jesus pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Percebe? A palavra de Deus vai derrubando mitos, filosofias pagãs, crenças que não se alinham com as Escrituras. Ela dá esperança no coração, ela pode encher de expectativa a nossa mente. E aí no verso 33 de Lucas 24, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, e a notícia de que ele tinha ressuscitado. Irmãos, como vale a pena você nortear a sua vida, pautar a sua vida segundo as Escrituras. Segundo os melhores estudiosos, mais de 300 profecias hebraicas do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus de Nazaré, na sua primeira vinda. Mais de 300 profecias objetivas apontam para Jesus Cristo, mostrando claramente essa verdade maravilhosa, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Tem um livro de Josh McDowell, chamado Mais que um Carpinteiro. Eu não sei quantos aqui chegou a ler esse livro. Quantos já leram esse livro? Ele é um livro muito bom, inclusive se você está evangelizando. Porque assim, é irrefutável os argumentos acerca do que Cristo fez por nós. Esse Jesus da história, esse Jesus histórico, esse Jesus real, naquela época e nos dias de hoje. Olha só, ele conta uma ilustração que eu acho que eu já contei aqui alguns anos atrás, mostrando essa preciosidade, que Jesus morreu
em nosso lugar, segundo as Escrituras. Ele usa uma ilustração que ilustra a seguinte situação. Um acidente ocorrido há vários anos nos Estados Unidos ilustra bem o que Jesus realizou na cruz, a fim de resolver o problema que Deus tinha para solucionar, o pecado da humanidade. Uma jovem foi detida por um guarda, por excesso de velocidade. Ela recebeu uma multa e compareceu perante o juiz, como estabelecia a lei local. O juiz leu a acusação e indagou: você se declara culpada? A moça respondeu: sim. O juiz bateu o martelo e multou-a em $200 ou 10 dias de detenção. Depois aconteceu um fato admirável. O juiz ergueu-se de seu lugar, tirou a sua toga, deu a volta e chegou à frente da mesa, retirou a carteira do bolso e pagou a multa. Qual é a explicação de tal fato? O juiz era o pai da moça. Ele amava a filha, mas era um juiz íntegro. A jovem havia transgredido a lei, mas ele não podia simplesmente dizer-lhe: como eu a amo muito, eu a perdoo, pode ir. Se houvesse feito isso, não seria um juiz honesto, não estaria apoiando a lei, mas ele amava a filha tanto que estava disposto a despir-se de sua toga e descer de sua posição e ir à frente e representá-la como seu pai e pagar a multa. Essa ilustração mostra até certo ponto o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não importa o quanto Ele nos tem amado, Deus tinha que bater o martelo de juízo e declarar morte, pois Ele é santo e justo. Entretanto, sendo um Deus de amor, Ele nos amou tanto, que desceu do seu trono, enviando o seu Filho unigênito, Jesus, para pagar em nosso lugar o preço, que foi a morte violenta na cruz do Calvário. Percebe essa analogia? Claro que ela não reflete todo o âmago do que foi o que Jesus fez na cruz em nosso favor. Irmãos, jamais subestime a gravidade do pecado, pois o preço da nossa redenção foi o sacrifício de Cristo na cruz. Que a gratidão pelo perdão e pela reconciliação com Deus seja a bússola sempre da nossa vida, para que Deus assim seja exaltado cada dia mais em nós e através de nós. Então, veja, meus irmãos, a origem do Evangelho é divina, e ela aponta para quê? Para uma morte clara de Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás. E nós vamos ver que não parou na morte, mas sim na sua ressurreição histórica e gloriosa, que Paulo vai destacar aqui, a ressurreição histórica de Jesus Cristo. Então, continua ali, vai lá para o verso número 3 de 1 Coríntios capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que? As Escrituras. Ele morreu, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Foi sepultado, com a ideia aqui de que confirma a realidade da sua morte. Não foi um desmaio. Alguns comentam assim: ele desmaiou na cruz, ou ele perdeu a consciência na cruz, ou foi uma morte aparente. De forma alguma. O sepultamento foi a prova documental da sua morte. Inclusive, não só também o local do sepultamento era conhecido em toda Jerusalém. Uma escolta de soldados permaneceram no seu túmulo. E veja, jamais era permitido uma falha dessa, inclusive pelo Império Romano, que aplicava a pena de morte por crucificação. O sepultamento foi prova documental de sua morte. Inclusive o soldado que deixasse a vítima sobreviver seria condenado a morrer no lugar da vítima. Era impensável se alguém escapasse. Por quê? Porque tinha que ser atestado a morte. Por isso que é a força dessa palavra ali
em 1 Coríntios capítulo 15, ele foi sepultado. Você não sepulta vivo, você sepulta pessoas que já partiram. E a Bíblia vai mostrar então que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse verbo ressuscitou indica uma ação completada no passado, com resultados permanentes no presente, ou seja, a ressurreição foi totalmente realizada e é um evento que continua a ter impacto hoje, não só naquela época. O arranjo sequencial no texto de foi sepultado e ressuscitou, sugere que a natureza física do sepultamento implica numa ressurreição física. Essa ligação entre o sepultamento e a ressurreição fortalece o argumento para uma ressurreição física e corporal. Em outras palavras, Jesus ressuscitou e continua ressurreto. É a vitória definitiva sobre a morte. Por isso Paulo afirma no versículo 54 do 1 Coríntios capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. De quem? De Cristo. Como? Na sua ressurreição. Na sua ressurreição, ele neutraliza o pecado, a morte. A tal ponto que no versículo 55 diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O seu veneno, o seu ferrão, a sua arma mortal? Onde está a morte? A resposta foi na ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Por isso que no versículo 57, Paulo vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, tão somente por Ele, que a nossa fé reposa. Por isso que um cristão não pode ter medo de partir para a eternidade, não combina histeria com os últimos minutos de vida, porque aquele que está em Cristo Jesus se sente seguro, protegido, sente-se em repouso na presença gloriosa dessa verdade bíblica. Então, olha só, ao terceiro dia, detalhe histórico específico, crucial na pregação apostólica. Você vai ver que em vários momentos eles dão essa ênfase. Então hoje é domingo de aleluia. Sexta-feira, né? No meio da tarde, Jesus então é crucificado, ele entrega o seu espírito. E naquele período das 3 horas da tarde houve o mundo todo um eclipse solar, né? No mundo todo, registrado inclusive por outras fontes não bíblicas. Houve escuridão na terra. Jesus, ele entrega o seu espírito. Ele fala: está consumado. Ou seja, terminou, acabou. Não se repete mais o que ele fez em nosso lugar. Por isso que a Páscoa é um período de reflexão. Não pode apenas ser ovinho, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Não, é cordeirinho da Páscoa, o que trazes para mim? Eu trago salvação, libertação, ressurreição e vida eterna. Tem que ser assim, não faz sentido. Precisamos refletir. Por quê? Porque é algo especial à luz das Escrituras. Jesus mesmo lá em Mateus 12:40, ele vai dizer o seguinte, né, a questão do terceiro dia: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí o que acontece? Domingo de manhã vai ser algo muito especial, né? A gente vai sair das nossas casas celebrando esse Jesus maravilhoso, porque Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Assim como a morte, a ressurreição também foi palco do plano de vida profetizado. Salmo 16, parte do Salmo 22, descreve essa ressurreição gloriosa. Portanto, irmãos, a coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição. Abra lá em Filipenses 3:10, só um versículo 10, depois você pode ler os versículos anteriores. Paulo vai dizer o seguinte: quero conhecer, lá em Filipenses 3:10, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha só, que coisa maravilhosa. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte, ainda em outra carta, lá ele escreve: oro para que vocês, Efésios 1:19, irmãos, oro para que vocês comecem a compreender
como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se em lugar de honra no céu, à mão direita de quem? De Deus. Paulo está dizendo isso, que esse grandioso poder está disponível por meio de Cristo Jesus para nos ajudar a transpor os desafios da vida. Nós temos tantas limitações e nós precisamos estar pertinho de Jesus e sua mensagem para que possamos levar uma vida plena diante de Deus e diante dos homens. Mas percebe o ponto aqui da ressurreição, a sua importância? Deixa eu citar mais uma ilustração que aconteceu há bons anos atrás. John McQueen foi um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, foi um grande professor de Bíblia, era teólogo por formação, e apresentava um programa na rádio de larguíssimo alcance, em uma época que a rádio era grande mídia, né? Isso há décadas e décadas atrás. Certa vez, uma ouvinte lhe fez uma pergunta no ar, logo após a semana da Páscoa. Então passou o domingo da ressurreição, logo após a semana da Páscoa, e ela, ao vivo, fez uma pergunta para o pastor. E eis a pergunta dela: Dr. McQueen, meu pastor no domingo de Páscoa pregou que Jesus não morreu, apenas desmaiou lá na cruz e foi colocado na tumba, e que os discípulos depois deram um jeito de cuidar dele, e que finalmente ele se recuperou e apareceu aos cristãos. O que o senhor acha? Olha só a resposta desse reverendo Dr. McQueen, diz o seguinte, a resposta dele foi esta: caro ouvinte, pegue o seu pastor e dê uma surra nele com um chicote de couro com 9 pontas de metal. Descarregue 39 golpes pesados nas suas costas, sem dó nem piedade. Em seguida, faça-o desfilar na rua com uma tora de madeira nas costas. Pregue-o em uma cruz, pendure-o sob o sol escaldante por 6 horas. Depois, enfie uma lança no lado dele, entre o coração e o abdômen, e deixe o sangue correr. Depois, favor embalsamá-lo, coloque em uma tumba sem circulação de ar por 72 horas. Pronto, depois de 3 dias, cheque para ver como ele se sente, como é que ele está. Irmãos, seria engraçado se não fosse trágica essa história, uma vez que há várias pessoas que se dizem cristãos, inclusive alguns pastores que eu já conheci, mas que não creem na ressurreição física e corporal de Jesus Cristo. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, como Paulo mostra em 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição de Jesus Cristo é um pilar que sustenta todo o cristianismo. Este é o evangelho transformador, o fundamento inabalável que mudou a história. Tudo na vida depende dessa verdade. Cristo morreu, foi sepultado e... Amém? E ressuscitou. E isso nós temos que crer com a boca. A tal ponto que Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Opa, legal. Eu já confessei Ele como Senhor. Mas continua o versículo: e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Percebe? Essa pequena confissão. Então tudo está centrado em Jesus Cristo. Nesse período de 3 dias que mudou toda a história, toda a humanidade. Que no período agora, da semana da Páscoa, você venha refletir, tira tempo de qualidade, leia os últimos capítulos dos 4 evangelhos e faça uma imersão nessa tão boa notícia, que Cristo morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Amém?